3, do módulo 3, e vamos falar sobre métricas energéticas. Bem, a questão da energia, ela é abordada especificamente no princípio 6 da Química Verde. Vocês devem lembrar, né, que nós trabalhamos esse princípio. E ele traz a seguinte recomendação, que é preciso reconhecer os impactos econômicos e ambientais dos requisitos energéticos dos princípios químicos e, assim, né, tentar minimizá-los de tal modo que, sempre que possível, os procedimentos sejam realizados a temperatura e pressão ambientais ou muito próximo delas. Então, embora, né, o princípio 6 somente é que traga essa preocupação com a energia, nós não podemos desconsiderar a relevância do aspecto energético dentro dos processos químicos, podendo trazer impactos tanto econômicos quanto ambientais. Quando nós falamos em impactos econômicos, né, nós precisamos lembrar o custo que se tem para determinados procedimentos que exigem elevada energia, elevado gasto energético. E, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar nos impactos ambientais. Por quê? Porque nós sabemos que a matriz energética, né, do mundo, de forma geral, ainda está pautado em fontes de energias não renováveis. Se nós formos olhar dados do último relatório, do relatório síntese do IPCC, que saiu esse ano, né, e que fala da emissão de gases de efeito estufa e o quanto eles agravam, né, a questão das mudanças climáticas, nós temos lá um dado muito importante que diz que o setor de energia, junto com o da indústria, né, e outros dois segmentos, somam 79% da emissão de gases de efeito estufa. Isso coloca-nos a relevância que tem pensar no gasto energético de qualquer processo que nós formos desempenhar, né? E o quanto que isso também tem relevância no processo de ensino, porque nós muitas vezes fazemos uso de energia nos procedimentos laboratoriais de ensino, de pesquisa, sem sequer cogitar, né, discutir com os alunos os impactos disso, né? Parece que está dentro do pacote, que está tudo bem, mas não é tão simples assim. Nós precisamos e devemos abordar esse tema com os nossos alunos. Também, no princípio 17, e aí vocês devem estar pensando, como assim? Não eram 12 princípios, né? Mas acontece que nós temos os segundos 12 princípios da Química Verde, né? E tem um dos artigos que eu já usei como referência e deixei para vocês nas aulas anteriores, mas vou deixar agora nesse módulo para reforçar. Quem quiser conhecer mais os segundos 12 princípios, tem lá um artigo que vai falar sobre isso. Desde 2001, o Winterton apresentou os segundos 12 princípios. E dentre esses segundos 12, nós temos no princípio 17 a solicitação de que haja investigação da energética básica do processo para identificar reações exotérmicas potencialmente perigosas. Então, mais uma vez, aparece a preocupação com a energia, mas aqui num outro sentido, não com o gasto energético, mas com a energia que pode ser produzida num determinado processo e o cuidado com o escalonamento dos processos laboratoriais para os processos industriais e a questão da segurança que isso envolve, porque há reações que são altamente exotérmicas e que, às vezes, dentro do ambiente laboratorial, a gente consegue contornar muito bem isso. Mas quando isso é escalonado para a indústria, aí é preciso ter uma série de cuidados, e esse princípio 17 alerta para isso, né? Porque isso pode trazer consequências desastrosas. Então, em suma, o que eu quero dizer? Que a questão da energia é considerada tanto nos primeiros 12 princípios do Anastasia Warner, como também nos segundos 12, sob perspectivas diferentes, é claro, né? E as métricas de energia, né, as métricas energéticas que nós vamos abordar, elas então se preocupam mais em considerar o princípio 6, que é o de gasto energético, não?
e não o princípio 17, tá? Então, eu gostaria de ressaltar isso, né? Porque agora a gente vai ver, então, quais são essas métricas. Vocês verão que o número de métricas energéticas é muito inferior ao das métricas de massa, né? Elas não são tão numerosas assim, mas são relevantes. Bem, então aqui nós temos algumas das métricas energéticas que são inclusive usadas pelo setor industrial, mas que podem sim ser utilizadas tanto no laboratório de ensino como de pesquisa. Vocês vão ver que são métricas muito simples de serem calculadas, né? Com dados que são obtidos diretamente dos processos. Então, nós temos aqui a intensidade de energia, certo? Sendo que nela se considera a energia total que é despendida para obter uma determinada massa do produto principal, certo? Então, ela faz a conta de quanto de energia se gasta para obter uma determinada massa de produto. Na intensidade de tempo, se considera o tempo total, né, para obter essa mesma massa, certo? E aqui, nessa última métrica, que é taxa de produção, representada aqui, né, por TH, então, do termo em inglês, o que é que nós temos? A massa de produto principal dividida pelo tempo total. Então, essa taxa de produção, né? Quanto de produto eu obtenho no decorrer do tempo total. Assim, essas métricas, vocês podem ver, elas são bastante simples de serem calculadas. E elas ajudam a avaliar tanto as questões econômicas, né? Porque eu consigo ver, então, quanto tempo, quanto de energia que está sendo gasto para obter um determinado produto, como também aqui, né, vem toda a questão de considerar, em termos de energia, problematizar a questão ambiental que decorre disso. Se pensar isso para a questão do ensino, a gente já está se aproximando agora do módulo que nós vamos tratar do ensino de química, nós vamos ter alguns exemplos na literatura que demonstram ser possível usar essas métricas dentro do contexto de ensino, para que se possa, então, trazer a discussão sobre o gasto de energia, que muitas vezes é totalmente desprezado, né, desconsiderado, ignorado nos contextos educacionais. Como exemplo, então, eu trouxe aqui para vocês esse artigo, que é do grupo de trabalho do professor Adélio Machado, lá da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no qual eles tratam, né, da extração do R-limoneno, que muitos de vocês talvez já até tenham feito, a partir das cascas de laranja, certo? Então, eles avaliam uma série de procedimentos e buscam otimizar essa verdura química desses processos de extração tradicionais. Bem, nesse trabalho, então, eles avaliam 3 processos, sendo que no primeiro processo, eles avaliam a obtenção do óleo, né, do limoneno, a partir das cascas de laranja, utilizando a destilação por arraste de vapor. Os procedimentos encontrados na literatura, alguns previam, depois do processo de destilação, ainda extração, isolamento e purificação, e outros só extração e isolamento. Então, nos protocolos iniciais, é isso que eles encontram. No processo 2, também obtém-se o limoneno a partir das cascas de laranja, mas usando o método de extração com solventes. E aí, os protocolos encontrados na literatura prevêem a extração e o isolamento, né, levando a um óleo ainda não totalmente puro, que aí depois precisava passar por um processo de purificação, certo? Primeiramente, então, eles fazem essa busca na literatura, tentam avaliar a priori por meio de métricas que são aplicáveis a priori, como a estrela verde, e ainda fazem algumas alterações, né, tentando construir procedimentos mais verdes, que aí sim são testados no laboratório, são testados experimentalmente. Então, os autores nos trazem nessa tabela síntese o resultado dos protocolos testados experimentalmente
para destilação por arrasto e vapor e para extração de solvente. Então, eles testam 4 protocolos usando destilação por arrasto e vapor e 3 usando diferentes solventes orgânicos, né? Acetato de etila, éter etílico e diclorometano. E aqui eles conseguem perceber que quando avaliado pela estrela verde, o índice de preenchimento da estrela, é claro, é maior para o protocolo de destilação por arrasto e vapor, porque não utiliza nenhuma substância tóxica, né? E a estrela verde avalia as métricas ambientais, portanto, todos os procedimentos que utilizam solventes vão ter índice de preenchimento da estrela bem inferiores, porque considera-se a toxicidade, a periculosidade de cada um desses solventes, né? O menor índice aqui de preenchimento da estrela é para o diclorometano, que é de se esperar, já que é uma substância organoclorada, com todos os agravantes que ela representa. Mas o que é que se percebe também? Que é justamente com o diclorometano que se tem as melhores métricas de massa e métricas energéticas, né? Então, aqui há que se considerar que é um balanço a ser feito, né? E o analista há de ter que refletir sobre os impactos sobre a verdura global do processo, porque eu posso obter melhores massas, melhores rendimentos, gastar um pouco menos de energia, mas eu posso também estar colocando as pessoas em risco, colocando uma substância altamente tóxica no ambiente, e aí há que se pensar, vale a pena, né? Então, são várias questões a ponderar quando eu faço essa avaliação sob a perspectiva de várias métricas. E é isso que os autores, inclusive, propõem: a relevância, a importância de fazer a avaliação dos procedimentos a partir de diferentes métricas, porque isso nos leva a perceber o quão imbricada, intrincada é todo o processo de análise de verdura química e o quanto que também a minha escolha enquanto químico, né, enquanto química, de que processo eu vou escolher, baseado em que critério. Trago também para vocês um outro trabalho, é um trabalho realizado pelo nosso grupo do Instituto Federal de Palmas, né, com quem até hoje eu trabalho em colaboração, no qual se fez a avaliação e otimização das condições de obtenção do ácido acetil salicílico para fins didáticos também. Nesse trabalho também foram empregadas métricas de massa e métricas energéticas. Nesse caso, o que é que estava se buscando? Comumente na literatura, os protocolos de síntese DAS, né, do ácido acetil salicílico, não são padrões quanto ao tempo e à temperatura que devem ser usados nesses procedimentos. Então, motivados por essa divergência nas condições da reação, é que foi realizado esse estudo, no qual se testou, então, diferentes temperaturas, né? 40, 50, 60, 70, 80 e 90 graus, sob diferentes tempos reacionais. Então, começando com 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. E qual foi o resultado disso? Bem, então, nós encontramos que os melhores resultados, tanto de massa quanto energéticos, foram obtidos quando o AS foi sintetizado em 20 minutos numa temperatura de 80 graus. Vocês notam aqui que o rendimento foi de 77,7, então um bom rendimento, né? Os rendimentos de obtenção de AS costumam ser menores que esse valor, né? Costumam estar na faixa justamente de 65%, 69%. E as métricas de massa aqui, vocês veem que são métricas superiores a dos demais, tanto eficiência de massa da reação, fator E tem um valor menor, que é o que a gente deseja, do que os demais tempos, né? Porque as demais temperaturas, perdão, porque aqui o tempo é o mesmo, é 20 minutos. E tem-se aqui, né, as melhores métricas energéticas. Então, vejam só, no caso aqui dos 80 graus, nós temos uma taxa de produção de 0,1 gramas por minuto, uma intensidade de tempo, né, de 9,8
minutos para se obter 1 grama e uma intensidade de energia de 0,073 kWh sendo gasta para cada grama do produto gerado, né, do produto principal gerado, certo? Então, aqui a gente nota que essa condição reacional foi a melhor, 20 minutos a 80 graus, certo? E isso tem uma relevância porque à medida que nós padronizamos, então, que essa é a melhor condição para a obtenção de AS num aquecimento convencional, nós otimizamos esse processo. Então, ele se torna mais verde à medida, então, que eu consigo obter melhores quantidades com menor gasto energético. Em síntese, o que nós podemos dizer? Que as métricas energéticas, elas podem e devem ser usadas no contexto dos laboratórios, tanto de ensino quanto de pesquisa. E sempre que nós desejarmos melhorar a eficiência energética, é prudente fazer o uso das métricas energéticas. Como vocês viram, elas são simples de serem calculadas, os dados são obtidos diretamente no laboratório e isso, então, aumenta ainda mais a potencialidade delas no âmbito do ensino. E também, é claro, porque elas possibilitam, elas potencializam a problematização do gasto energético, que é muitas vezes ignorado e que é um tema muito relevante, que inclusive consta lá entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como preocupação para o desenvolvimento sustentável, né? Então, é esse recado que eu deixo para vocês nessa aula. Reforçando, sempre que vocês puderem, sempre que for pertinente, façam uso das métricas energéticas. Levem para seus alunos. Até a próxima aula.